Olá! Dá para imaginar uma cidade inteira cuja identidade é totalmente definida por uma única pessoa, seu livro mais famoso e uma ponte que essa pessoa construiu? Pode até parecer coisa de ficção, né? Mas essa é a história real de São José do Rio Pardo. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Como essa cidade se tornou um símbolo vivo do legado de Euclides da Cunha. Olha só, tudo começa aqui, nessa cidade do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo. E para a gente entender mesmo a alma desse lugar, é preciso olhar para três símbolos que são fundamentais. O primeiro deles é essa ponte, que passa sobre o rio, que dá nome à cidade, e para quem mora lá, ela é muito mais do que só concreto e aço, viu? É quase um monumento sagrado. E aqui estão eles, os três pilares que sustentam a identidade dessa cidade. Primeiro, um homem, o escritor e engenheiro Euclides da Cunha. Segundo, uma obra, o seu livro monumental, Os Sertões. E terceiro, uma construção, a ponte que ele mesmo projetou e construiu. Sozinhos, cada um desses elementos já é importante. Agora juntos eles se tornam a alma do lugar. Então vamos mergulhar nisso. A grande questão que essa análise quer explorar é justamente essa. Como é que pode, né? Como que três elementos, uma pessoa, um livro e uma ponte, conseguem definir a alma de um lugar de um jeito tão profundo? Mas como é que essa conexão toda continua tão forte, tão viva, depois de tanto tempo? Bom, a resposta está num ritual, um ritual anual que é fascinante. É uma celebração que, por mais estranho que pareça, encontra vida na celebração da morte. A data para guardar é essa, 15 de agosto. Esse foi o dia em que Euclides da Cunha morreu. Só que, em São José do Rio Pardo, em vez de ser um dia de luto, a data virou feriado municipal. É o ponto alto de um evento que simplesmente para a cidade toda, as famosas Semanas Euclidianas. E é aqui que a coisa fica interessante. Esse paradoxo fascinante. Pensa bem. De um lado a gente tem um fato histórico, a morte do escritor. Do outro, o símbolo que a cidade criou em cima disso. As pessoas de lá fazem questão de dizer que não estão comemorando a morte, de jeito nenhum. O que elas celebram é a imortalidade de Euclides. É uma inversão de significado, nossa, muito poderosa. É bem diferente, né? Celebrar a morte como se fosse imortalidade. Para a gente entender por que isso acontece e como essa tradição ficou tão forte, a gente precisa olhar para algumas ideias, umas ideias-chave que ajudam a desvendar esse fenômeno cultural todo. Então, o primeiro conceito importante vem lá do historiador Eric Hobsbawm. Ele olharia para a Semana Euclidiana e diria que ela é uma tradição inventada. Mas calma, isso não quer dizer que ela é falsa ou de mentira, não. Significa que ela foi criada de propósito, sabe? Com um objetivo bem claro. Uma tradição inventada, no fundo, é um conjunto de rituais. Coisas que se repetem todo santo ano para criar um sentimento de conexão com o passado e para reforçar certos valores. É como se a cidade, quando celebra a Semana Euclidiana, estivesse falando bem alto. Olha, é isso aqui que a gente é. Essa é a nossa história. Mas a Semana Euclidiana vai além. Ela é tão grande, que mexe com todas as partes da vida na cidade. E isso nos leva para um outro conceito que é fundamental, o de fato social total. Uma ideia que vem de sociólogos como Durkheim e o Mauss. E o que seria um fato social total? É um evento que mobiliza simplesmente tudo e todo mundo. Vamos pensar juntos. As escolas participam, a prefeitura se envolve, até as igrejas comentam, as famílias saem para a rua. A Semana Euclidiana, percebe? Não é só uma festa, é um espelho que reflete a sociedade inteira da cidade numa única grande cerimônia. Agora tem uma coisa que deixa essa análise aqui muito interessante mesmo. É o ponto de vista de quem escreve. Não é um olhar de alguém de fora, sabe? É uma perspectiva que vem de dentro, profundamente pessoal e única. A autora dessa análise que a gente está explorando, a Carmen, ela se define como uma observadora participante. O que isso quer dizer? É simples. Ela não está olhando para esse evento de fora, tipo uma cientista no laboratório. Não, ela cresceu dentro dessa tradição. E olha só essa citação dela que ilustra isso perfeitamente. Ela mesma reconhece que, por participar dessas celebrações desde pequena, a interpretação dela vai ser atravessada pelas próprias memórias, pelas vivências dela. E ela não esconde isso, pelo contrário, ela usa essa proximidade toda como uma ferramenta poderosa de análise. E essa conexão dela com o evento é profunda de verdade.
A Carmen não foi só uma moradora que via tudo de longe, que nada. Ela já foi diretora da Casa Euclidiana, que é a instituição que organiza tudo, já deu palestra nos ciclos de estudo e é conhecida na cidade como uma euclidianista, um título que, aliás, ela mesma analisa na pesquisa dela. Então, com essa visão tão única, né, de dentro para fora, como é que a autora organiza essa análise para desvendar uma tradição tão complexa? Bom, ela se baseia em 3 grandes pilares de investigação. Esses 3 pilares, ou vetores, funcionam como um guia mesmo, um mapa para entender como essa memória coletiva é construída, como ela é mantida e representada com o passar do tempo. Então, basicamente, a pesquisa se divide assim, em 3 partes. Primeira parte, as memórias. Aqui, o foco é entender como a imagem dessa celebração foi sendo construída socialmente. Segunda parte, os ritos e mitos, para ver como os rituais foram mudando, se adaptando com o tempo. E, por fim, a terceira, as representações atuais, ou seja, quais são os símbolos e os sinais materiais que mantêm tudo isso vivo hoje em dia. Pois é, esta foi só a introdução a esse universo cultural que é fascinante. A jornada para entender de verdade como São José do Rio Pardo se tornou a cidade de Euclides tá só no comecinho. No nosso próximo resumo, a gente mergulha de cabeça no primeiro capítulo dessa história. Até lá!